Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos no tempo pascal e hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Antes de comentar o Evangelho, recordo para aqueles que vivem em Portugal, porque poderá haver pessoas de outros países que estão a ouvir este podcast, mas os que vivemos em Portugal, pois hoje é o dia da Mãe, porque é o primeiro domingo de maio. Não deixemos de dar os parabéns à nossa Mãe e de agradecer tudo o que fez por nós, né? E depois também estamos num momento de sede vacante, desde o falecimento do Papa Francisco. Dentro de 3 dias, pois vai começar o conclave, dia 7 de maio. Depois rezamos já pelo futuro Papa e estamos já unidos a ele, mesmo não sabendo ainda quem ele é, né? Rezamos para que os cardeais pois, sejam dóceis ao Espírito Santo e votem naquele que, em consciência, consideram a pessoa mais idónea para levar a Igreja para a frente, para ser o vigário de Cristo na Terra. Uma coincidência bonita que hoje, no Evangelho, vamos ouvir o capítulo 21 de São João, que tem 2 partes. A primeira parte, já agora este é o último capítulo do Evangelho de São João, e o Evangelho de São João é o último Evangelho da Bíblia, né? O 4º Evangelho. Então, nós não vamos ouvir todo o capítulo 21, mas o começo, que é a segunda pesca milagrosa, né, quando Jesus, já depois de ressuscitado, depois pede aos apóstolos, aos discípulos, no mar Tiberíades, que lancem a rede para o lado direito do barco e encontrareis, né? E depois vem que Pedro recebe o primado, né? O diálogo de Jesus com Simão Pedro, em que é esta famosa pergunta, que Jesus pergunta por 3 vezes a Simão se o ama. Né? Simão, filho de João, tu amas-me? É interessante que tu, Jesus, não perguntas a Pedro, garantes que nunca mais me vais negar, garantes que nunca mais te vais enganar. Também não nos pergunta isso a nós. Né? Pede-nos boa vontade, mas sabe que somos frágeis e por isso o que pergunta é, tu amas-me? E queria centrar-me neste diálogo de Jesus com Pedro, nestas 3 perguntas e também depois as indicações que Jesus dá a Pedro, uma vez que estamos sem Pedro na barca neste momento, uma vez que a Igreja não tem um vigário de Cristo na Terra neste momento, porque o que tinha já partiu, né, para o céu e por isso estamos à espera, né, que Deus envie um novo Papa. Mas esta pergunta, Simão, filho de João, tu amas-me? Também Jesus nos pergunta agora, tu amas-me? E nós podemos responder com Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Pois podemos e devemos responder, às vezes esta resposta, por um lado, compromete-nos, né? O Senhor nos pede que esforcemos por amá-lo e também depois compromete-nos a manifestar esse amor em obras. Porque, claro, o nosso amor não pode ficar em palavras. Não podemos dizer a Jesus que o amamos e depois não lutar por cumprir a sua vontade. E a primeira manifestação de que te amamos, Jesus, é rezar todos os dias. Cada um de nós tem que ter o seu plano de vida espiritual, dizia assim São José Maria, essas práticas de piedade diárias que não dependem de se me apetece, se não me apetece, se está sol, se está chuva, se é inverno, se é verão, se é primavera. Porquê? Porque o amor tem que se manter constante. E mantém-se, pois, em primeiro lugar, rezando. Por isso, dizemos, Jesus, que te amamos e queremos rezar todos os dias. Também naqueles dias que parece que nos falta o tempo, temos muita coisa que fazer, mais necessitamos ainda de rezar. Porque rezar nos ajuda a fazer aquilo que Deus nos pede, a não fazer aquilo que Deus não nos pede, a não perder o tempo, a não metermos em coisas que Deus não nos pede e dedicar-nos a cumprir a nossa missão até ao fim, né? Como vimos que o Papa Francisco cumpriu, né? Como menos de 24 horas antes de falecer, pois estava na Praça de São Pedro, né? Pois isso, de facto, é um heroísmo, né? De querer estar com as pessoas já com tantas limitações, né? Cumprir a sua missão até ao fim. Eu manifesto, Senhor, o meu amor por ti.
E algo muito importante é o nosso amor à Eucaristia, porque na Eucaristia estás tu, Jesus, e o esforço, talvez por ir à missa alguma vez mais durante a semana, por fazer uma visita ao Santíssimo, porque, graças a Deus, nas nossas cidades há várias igrejas, têm as portas abertas, podemos não ter tempo para ir a uma missa todos os dias, mas passar um bocadinho diante do sacrário, fazer a visita ao Santíssimo, fazer um pouco de oração diante de Jesus, isso é quase impossível que não tenhamos esse tempo. E não é uma questão de tempo, é uma questão de fé. Jesus pergunta 3 vezes. Depois da segunda pergunta, talvez Simão tenha pensado que Jesus não tinha ouvido a resposta. Mas depois da terceira pergunta, Simão percebe que Jesus está-lhe a dar a oportunidade de repor as suas 3 negações. Jesus, evidentemente, perdoa, mas quer que Simão esteja arrependido e que reponha as suas 3 negações com 3 afirmações. Pois nós é a mesma coisa, Deus perdoa-nos, mas temos que estar arrependido, temos que amar essa penitência de cada dia, essa conversão, esse esforço por cumprir a vontade de Deus, por sacrificar-nos. As pessoas por aí sacrificam-se por aquilo que amam, por quem amam. Pois tu e eu não podemos dizer a Jesus que o amamos e depois não estar dispostos a sacrificar-nos por cumprir a sua vontade. Né? E é interessante que depois de Jesus responder, ou melhor, de Simão responder, tu sabes que te amo, Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Né? De facto, Jesus nos diz que uma manifestação de amor é a preocupação pelos outros. A preocupação de aproximar os outros de Deus. E agora, nestes dias que tanto se fala nos meios de comunicação da Igreja, do Papa que partiu, do Papa Francisco, do Papa que virá, do conclave, tantas pessoas falam deste assunto, nós não podemos desaproveitar esta ocasião para evangelizar. Aquilo que nos dizia o Papa Francisco, né? A Igreja existe para evangelizar, para falar de Jesus Cristo. E tu e eu não podemos ficar, nestas ocasiões, simplesmente a explicar a uma pessoa o que é um conclave, quem são os cardeais que entram no conclave, já não digamos nada quando as pessoas começam a entrar olhando para o conclave como se fosse uma disputa política, não é? O conclave é uma reunião de família em que invocam o Espírito Santo, em que rezam, em que procuram escolher aquilo que Deus pensa, Deus sabe, não é? Mas aquilo que pensam que é a pessoa mais indicada para dirigir a Igreja. Precisa aproveitar a ocasião que as pessoas têm curiosidade pela Igreja para falar-lhes de Cristo, para falar-lhes sobretudo aqueles que se dizem católicos e deixaram de praticar. Olha, uma ótima ocasião para rezares pelo futuro Papa, para voltares a ir à missa, para te confessares, porque há muito tempo já não te confessas, isso é o que te fez afastar da missa. Não sei, não fiquemos no anedótico, porque claro, a partir do momento que seja eleito o Papa e poucos dias depois, as pessoas já vão esquecer, vão deixar de falar da Igreja e nós não podemos desaproveitar esta ocasião para evangelizar, para falar de Cristo. Apacenta as minhas ovelhas. O primado de Pedro, do Papa, para toda a Igreja. Né? Pois neste momento temos que evangelizar unidos a Pedro, né? Unidos ao Papa, estávamos unidos ao Papa Francisco e estaremos unidos ao Papa que vier, porque sabemos que ele será o vigário de Cristo na Terra. O que é apacentar as ovelhas? Pois, por um lado, evangelizar, transmitir a doutrina de Cristo, ensinar a verdade com caridade, defender a verdade com caridade. No fundo, o cristão está chamado a identificar-se com Cristo. Por isso também temos a Eucaristia, né? O amor à Eucaristia, a comunhão. Temos que desejar comungar cada dia com mais fruto e dizer, Jesus, quero identificar-me contigo, quero que tu fales através de mim. Porque toda a Igreja tem que evangelizar. E às vezes aquilo que explica que desaproveitamos ocasiões de evangelizar não é a falta de tempo, é que temos a cabeça noutras coisas. Gastamos o nosso coração nas coisas passageiras e esquecemos do eterno, dessa missão que tu, Jesus, nos confias. Por isso, Jesus, que eu comungue cada dia melhor, ou cada semana melhor, se vamos à missa uma vez por semana, mas que te peça esse coração ardente, né, de amor a ti e por ti às almas, esse desejo de apacentar almas, como tinha o Papa Francisco, como terá o Papa que virá, esse zelo apostólico, né, que tu e eu temos que pedir a Jesus e pedimos agora neste momento. Jesus também nos diz, se me amas,
apacenta as minhas ovelhas, preocupa-te com os outros, aproxima os outros de mim, né? Fala-lhes do sentido da sua vida. Não sejas indiferente, né, a ninguém que está ao teu lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.